por permutar o tempo comigo. Inicio fazendo uma pergunta objetiva ao depoente, o senhor Francisco Maximiano. A Precisa tinha ou não contrato formal com a Barato Biotech? Senhor Marcos Rogério, excelentíssimo senador, eu vou exercer o direito do silêncio para essa pergunta. Até para essa pergunta? Sim, senhor. Bom, se eu tiver a possibilidade de interpretar a negativa quanto a essa pergunta, que é elementar, ela pode sugerir muita coisa, mas eu não vou lhe perguntar mais nesse momento, porque se essa pergunta, que é base, não pode ser respondida, certamente que não vai me acrescentar nada insistir nas demais. Talvez ao final. Estado da Bahia. Apresentei o requerimento número 698 de 2021 de convocação do senhor Bruno Dauster, o qual deixou a chefia da Casa Civil do governo da Bahia após ter sido citado pela dona da Hempcare, senhora Cristina Prestes, investigada pela Operação Ragnarok. A empresa vendeu, recebeu antecipado, sem nota fiscal, e não entregou 300 respiradores adquiridos pelo consórcio Nordeste. Nunca pautaram esse requerimento. Nunca. A oitiva do senhor Bruno Dauster nunca foi cogitada por esta CPI. Por quê? Também nunca foi apreciado o requerimento de informações número 693, que pede informações ao governo da Bahia sobre a realização de auditorias pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia em relação ao município de Porto Seguro. Lembrando que os requerimentos de informação sempre foram pautados e aprovados nessa CPI por acordo. Só que essa regra não vale quando os requerimentos envolvem o Estado da Bahia. Blindagem, proteção absoluta ao Estado da Bahia. Além disso, jamais foi pautado o requerimento de informações número 694, requerendo documentos existentes entre as Secretarias de Saúde da Bahia com a Fundação Gonçalves e Sampaio, especialmente quanto aos contratos de gestão emergencial de hospitais. Olha aí, olha o que aconteceu no Rio de Janeiro. Gestão de hospitais, escândalo monumental que gerou a cassação de um governador. Vai vendo, Brasil. Gestão no estado do Pará, um esquema bilionário, mais de 1 bilhão envolvido nessa trama toda. Vou mencionar. Mas esse aqui, hospitais nos municípios de Camaquã, Bahia e Salvador, nunca foi pautado. Não pautaram o requerimento número 703, que pedia a convocação do senhor Edmar Alves Santos. Lembram dele? Escancarar o caso do Rio de Janeiro, o esquema das OSs, daquela fundação, de tudo aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro, mesmo sendo de conhecimento público a corrupção naquele estado, tendo levado ao impeachment do governador. Nunca pautaram. Também nunca foram pautados requerimentos em relação a casos de corrupção no estado do Pará, onde foi deflagrada ontem, senador Girão, ontem, uma operação da Polícia Federal para apurar desvios bilionários, a bilionária Operação Réditos, segunda fase da Operação SOS, para combater o desvio de recursos públicos na área de saúde do Pará. Aqui, nesses contratos, mais de 1 bilhão suspeito de corrupção em contratos de organizações sociais para a gestão de hospitais públicos. Veja de novo, organizações sociais, gestão de hospitais públicos, Rio de Janeiro, Bahia, Pará, mas aqui não passa. Aqui não passa. Vai vendo, Brasil? Quebrar a bancada. Vai aí. vendo.
Nesse caso, já quebraram o Brasil no passado, parece que quer quebrar de novo, a partir dos estados. Nesse caso, não pautaram os requerimentos número 1056, de convocação do senhor Parsifal de Jesus Pontes, ex-secretário da Casa Civil do Pará e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Pará, o qual estavam entre os investigados na Operação SOS. O mesmo em relação ao requerimento 1057, sobre convocação do senhor Peter Cassol Silveira. Preste atenção nesse nome. Ex-secretário adjunto de Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde do Estado do Pará, o qual estava entre os investigados na Operação Parabellum, sendo que durante os mandados de busca e apreensão foram encontrados na casa dele, sabe quanto, Girão? Quase R$1 milhão, 750 mil reais em dinheiro vivo na casa do senhor Peter Cassol. Esta CPI, no dia 16 de junho de 2021, deliberou e rejeitou, por 6 votos a 5, os 3 requerimentos de convocação do senhor Carlos Gabas, secretário executivo do Consórcio Nordeste. Agora veja, Brasil, vai vendo. 6 votos a 5. Também rejeitou a convocação do senhor Carlos Gabas. Inclusive um requerimento de minha autoria. O primeiro do senador Girão, não quiseram convocar. Mas, diante de novas denúncias veiculadas na revista Veja, em 25 de julho de 2021, apresentei o requerimento 1239, requerendo novamente a convocação do senhor Carlos Gabas. Segundo a revista Veja, durante o depoimento da senhora Cristiane Prestes, a proprietária da Hempcare Pharma, foram levantadas suspeitas contra o secretário executivo do Consórcio Nordeste, Carlos Eduardo Gabas, e em relação ao prefeito de Araraquara, Edinho Silva. Cristiana afirmou aos investigadores que na época dos eventos recebeu um telefonema de Gabas que teria se identificado como irmão de alma de Edinho, prefeito de Araraquara. Gabas afirmou que o município paulista estava precisando de 30 respiradores, mas que Edinho estava sem recursos para bancar a compra. Estava implícito um pedido e propôs a fazer uma doação. Senador Girão, nunca foi pautado o novo requerimento de convocação do senhor Carlos Gabas. Por quê? Por quê? Por falar em Edinho Silva, apresentei o requerimento 1130 de 15 2021 segundos. para convocar o ex-ministro de Dilma, atual prefeito de Araraquara, mas nunca foi pautado. Por quê? Vai vendo, Brasil. Por fim, apresentei o requerimento 1251, pedindo ao Instituto Butantan informações sobre a composição dos valores das doses da vacina Coronavac ofertadas ao governo federal diante da discrepância da oferta de dose de vacina pela Sinovac ao consórcio COVAX Facility, bem como o valor de $10 contratado pela União junto ao Butantan e a última oferta de $16 apresentada, inclusive juntada ao processo aqui no âmbito dessa CPI. Veja, o Butantan vendeu vacina ao Ministério da Saúde 15 segundos. a $10 e o consórcio COVAX Facility a menos de $6. Como assim? Eu já acrescentei mais 2 minutos a Vossa Excelência. Eu peço que... É 1 minuto mesmo. Nós queremos interrogar a pessoa que está aqui, sob não embargo, ouvir a história de novo. senador pela Marcos, se 10ª Vossa vez. Excelência se estender mais, prejudicará os demais colegas. Vou concluir, senhor. Então, eu serei rigoroso nesse Sei minuto que os anteriores for. tiveram mais benevolência, mas em razão do horário da sessão eu vou fechar em Em respeito aos colegas, eu Agradeço. peço a A Vossa questão é o Excelência. tema, Faltam não é 2 o tempo. minutos, presidente, para Perfeito. ministra Esse é o sessão. terceiro minuto que eu incluo. Veja, senhor presidente, veja, o Butantan vendeu vacina ao Ministério da Saúde
na casa dos $10. E o consórcio Covax com um preço muito menor. Mas como assim? Porque quase o dobro para o Ministério da Saúde. Mas nem esse requerimento nós conseguimos aprovar aqui. Nem esse. Essa é a CPI. De uma investigação parcial, um jogo eleitoral, pré-eleitoral, que blinda o que aconteceu nos estados e municípios. Eu sou a favor de investigar 15 segundos. tudo o que aconteceu no Ministério da Saúde, mas também nos estados e nos municípios. Tomara que a gente tenha nos próximos dias mais sorte e consigamos aprovar esses requerimentos, senador Girão, porque até aqui não tivemos sorte. Muito obrigado, senhor presidente.